ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Doutor, e o sexo na gravidez? É possível a mulher grávida ter relações sexuais até o final da gestação? Nunca foi proibido. É óbvio que se a minha cliente chega, doutor, eu tive uma relação sexual, sangrei depois, eu vou dizer, olha, vamos evitar, porque alguma coisa de errado aconteceu, e às vezes sangra. O que eu digo para meus pacientes, vocês não vão fazer a transada da lua de mel, vocês vão ter muito cuidado para ter sua relação sexual. Principalmente na hora do orgasmo, não faça aquela penetração profunda que bate no útero e machuca. Então, vocês podem ter a relação, só que depois dos 6º, 7º mês, o posicionamento da gestante já fica um pouco mais difícil. Ela não consegue ter a posição clássica de a mulher por baixo e o homem por cima. Por outro lado, o homem por baixo e ela por cima, a penetração do membro vai ser muito violenta. Ela conseguiria ter uma relação lateralizada. Agora, depois do 7º, 8º mês, o órgão genital feminino fica muito entumecido, fica muito inchado. Então gera um desconforto. Não é proibido. E o que eu digo é o seguinte, se o casal está afim, vá devagarzinho, tenha a sua relação delicadamente. Se ela não está afim, não faça. E tem muitos maridos que têm medo de ter relação na gravidez. Porque eles acham que a cabecinha do pintinho vai bater na cabeça do neném. Isso não é verdade, isso é um mito. Não, é verdade. É verdade, doutor? Muitos maridos falam, eu não quero ter, eu tenho medo de ter relação na gravidez. E tudo bem, tem medo, a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. E às vezes as mulheres grávidas, muitas têm alterações hormonais, né? E aí tem um certo desequilíbrio aí no humor delas, até mesmo pro sexo. Qualquer mulher grávida tem alterações. Não é só hormonais, não. É emocional. É estresse. É saber o que vem pela frente. Por isso que uma mulher e um casal tem que estar preparado para saber o que vem pela frente quando ela resolve ter 1 ou 2 filhos. Muitas ficam inseguras, que o senhor falou, né? Que são tantas novidades, muita coisa que vem pela frente nesses 9 meses. E essa história, né, dos caprichos e desejos, isso é verdade mesmo? A mulher tem essa alteração? É curioso, mas isso tem um nome até muito estranho. Isso chama-se malácia ou pica. É a vontade de comer coisas... É curioso, a mulher saliva muito na gravidez. E quando ela saliva muito, além da salivação, ela tem mudança muito o olfato fica muito apurado. E algumas que gostavam do perfume do marido, quando ele chega perto, perfumar, fala, sai de perto, tá me dando enjoo. Por quê? O olfato e a salivação ficam muito apurada. Outras ficam com desejo de comer algumas coisas que nunca comeram. Qual o problema de fazer o desejo da mulher? Nenhum. Não vai mudar nada na gravidez. Simplesmente só não pode pedir abacate de madrugada, né? Onde vai comprar? Pobre do pai, né? Meu Deus. Bom, e falando de alimentação. Bom, uma boa alimentação na gravidez pode prevenir doenças do bebê? Na realidade, o que pode acontecer? A mulher brasileira, nem todas têm uma qualidade de vida muito boa. E nem todas podem ter uma dieta bem balanceada, onde você tem muita proteína, carne, queijo, ovos, peixe, soja. Por quê? A mulher grávida precisa de proteína para mandar para a criança crescer bem. Hidrato de carbono, que é muito importante, e pouca gordura. Isso é uma alimentação ideal. Hiperproteica, normogordurosa, glicídica e hipercalórica, porque a mulher grávida precisa de um pouquinho mais de açúcar. Agora, ela pode comer de tudo, desde que não seja por exagero. Mas, esse mas é importante. Tem umas malucas que tomam 1 litro de Coca-Cola, uma caixa de bombom, engordam demais, comem muita pizza, comem muito macarrão. Sabe, há um desequilíbrio emocional. E eu acredito até que elas comam por ansiedade. Não é aquela história, né, de comer por 2 Isso mentira. É uma bobagem que não tem tamanho. Agora, o que a mulher não pode ter na gravidez é falta de vitaminas. E a mais importante, são todas as vitaminas, mas o mais importante é o ferro, que não é uma vitamina. Por quê? O ferro, presta bem atenção que eu vou te falar, ele entra na circulação da mãe e vai ajudar a circulação do feto. O ferro é o elemento que leva o oxigênio da mãe que respira para a criança. O ferro vai ser armazenado na glândula, no leite futuro, no fígado e na placenta. Por quê? A mãe perde sangue depois do parto. Esse sangue é ferro. É hemácia, os glóbulos vermelhos, que tem ferro. E se ela ficar anêmica, o prejuízo dela é muito grande. Até mesmo para a amamentação. Até mesmo. Por quê? O leite que a mãe oferece é rico em ferro.
Eu costumo dar para minhas grávidas, depois do parto, ferro, vitamina com ferro. O que ela precisa é de ferro e ácido fólico. O resto, todo mundo fala, eu quero tomar vitamina. Pode tomar, não tem problema. Aqueles bruta comprimidão. Não, na realidade é ferro e ácido fólico. Você entendeu? E você encontra em quais alimentos, doutor? Carne, feijão. A minha mãezinha que morreu, ela fazia comida em panela de ferro. E tem alguma coisa a ver? Tinha ferro. Com certeza. A gente chamava de caçarola. Não sei se isso existe ainda. Com certeza existe, até hoje. Porque come numa panela de caçarola, de carne de ferro, você está comendo ferro. Você está ganhando ferro. Sim. Não precisa inventar. Senão, hoje existem N produtos baratinhos nas farmácias que tem ferro e ácido fólico. Doutor, falando de alimentação, o senhor comentou, né, que as grávidas, muitas começam a comer muita pizza, muita massa, muito doce. E tem um problema aí, né, o risco do nível de glicose na corrente sanguínea da mamãe aumentar, e isso pode fazer com que aumente o crescimento da circunferência abdominal do bebê. É isso? Deixa eu te explicar. Na realidade, quem não tem propensão a diabetes não vai ficar diabética na gravidez. Mas quem tem antecedentes na família de diabetes poderá desenvolver diabetes. O que você tem que fazer? Você tem que orientá-las, ou vai a um nutricionista, ou você mesmo orienta e explica para ela o que está acontecendo. Porque você não consegue vigiar 24 horas por dia. Ela vai ao teu consultório, você faz a cartilha, entrega na mão dela, ela e o marido têm que seguir isso daí. Agora, é óbvio que se ela é diabética e ela perde o controle da glicemia, do açúcar no sangue, traz complicação, não só para ela, como para a criança. Trata-se de crianças extremamente pesadas, com mais de 4 kg, 4,5 kg, cujo parto também é mais difícil e cuja repercussão no berçário dessas crianças nem sempre é muito boa. E futuramente essa criança pode ser obesa? Não, mas se for feminino, provavelmente de mãe diabética, ela teria grande chance se ela não fizesse uma dieta adequada para não ganhar peso, não comer muita gordura e não comer muito açúcar, porque ela já tem, em tese, geneticamente, a possibilidade futura de ser diabética. Bom, doutor, então quais são as atividades? A gente está falando de alimentação saudável na gravidez, mas também deve ser complementada aí com atividades físicas. Quais são aí os exercícios, né, a ginástica mais recomendada para as gestantes? Eu pessoalmente recomendo hidroginástica. Mexe com todos os músculos, não tem carga, e é agradável e confortável, e é uma festa. Quem não puder, caminhar, andar, com todo cuidado, com sapatinho baixo, salto Luiz XV, é aquela plataforma maiorzinha, não é? A grávida só pode andar de sapatinho com plataforma mais ampla. Por quê? Se ela andar na ponta dos cascos de um saltinho fino, se ela cair, ela vai bater a barriga. E tem muita grávida que não está nem aí para isso. Então, se vocês observarem o andar de uma grávida, parece um pato, com as pernas abertas, balançando o tronco. Por quê? Porque para que ela se equilibre, senão ela cairia para frente, ela joga a coluna para trás. Por isso que a grávida tem muita dor lombar e anda que nem pato. Então, ginástica para mim, para a grávida, chama-se hidroginástica. Ou natação, pode nadar. Agora, yoga, muitos me perguntam, posso fazer yoga? Pode. Yoga é um relaxamento maravilhoso. Outras querem fazer exercícios para o períneo, para ajudar a nascer a criança. Pode fazer. Só não pode fazer musculação, peso, esteira, voando na esteira. Isso não pode. Isso é um absurdo. Doutor, e por que as grávidas têm tanto enjoo? Olha, é difícil essa resposta, mas eu vou te responder da minha observação. As grávidas costumam ter enjoo ao acordar e no final do dia. Por quê? Exemplos. Eu chego e pergunto para você, que horas que você janta? Responde. Eu como geralmente 7, 8 horas da noite. 7, 8 horas. Aí você vai dormir. Que horas você acorda? Umas 7 da manhã. Então você ficou 12 horas sem se alimentar. O que eu sugiro? Ah, jantou às 7? Pois não. Que horas você deita? Às 23? Coma um pedaço de maçã, coma um pedaço de bolacha, coma um pedaço de pera, coma um pedaço de alguma coisa para o estômago não ficar vazio. Ah, você está acordando para fazer xixi? Deixa um copo de suco na cabeceira. O enjoo é comum quando o estômago fica muitas horas vazio. Por isso que eu te disse, é muito comum ao acordar e muito comum no final do dia, porque almoça meio-dia, 1h, só vai jantar às 7 horas. Então, caminho para não ter enjoo, não é remédio não.
é comer várias vezes ao dia, cada 2 horas, pequenas quantidades. Isso é elementar, isso é básico. Interessante. Doutor, e o intestino preso, né? O intestino preso é uma queixa comum entre as gestantes. Como evitar que a prisão de ventre aconteça, né, na gestação? Olha, o intestino preso é o seguinte. Infelizmente, mulher já é um bicho complicado para fazer cocô. Ela não faz cocô fora de casa, quando viaja leva a privada junto, às vezes fica 5, 6 dias sem evacuar em qualquer viagem. E na gravidez, então ela já vem para a gestação com uma dificuldade, né, para evacuar. Agora, o que acontece é que a progesterona, que é um dos hormônios da gravidez, ela deixa o intestino mais lento. O que fazer? Muito simples. O que eu recomendo? Antes de deitar, uma ameixa, algumas até me perguntam, com casca ou sem casca? Tira o caroço, é óbvio, tanto faz. Uma ameixa, liquidificador, pedacinho de mamão de papaya, ou água, bate no liquidificador, toma aquela ameixa com mamão. Quer laxante melhor que ameixa com mamão? E se não funcionar, laxante natural. Fibras e mais fibras. É isso. E agora, já vem muitas grávidas tomando lactopurga, aqueles laxantes mais poderosos. Isso já não tem jeito na gravidez. Agora, eu não deixo as minhas grávidas mais que 2, 3 dias sem evacuar. Por quê? Porque se o bolo fecal, na saída do ânus, ficar duro, quando ela for evacuar, ela vai ter uma dor terrível, sem contar que as veias da mulher grávida ficam muito salientes. Você já observou a mulher grávida que aparece varizes, aparece veias no abdômen, e no ânus também, porque hemorroida nada mais é do que uma veia dilatada. Então, se ela for fazer um cocô duro com as veias dilatadas, hemorroida e dor para evacuar. Terrível. Não é fácil ser grávida, então, hein, doutor? Por isso que eu estou te falando, tem que combinar com o marido, e muito bem, viu? Bom, doutor, finalmente chega o grande dia, a criança vai nascer, o bebê vai vir ao mundo. E aqui no nosso país, 52% dos partos são cesarianas. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que esse índice deveria girar aí entre 15% e 20%. E nos hospitais privados, o índice supera 80%. Bom, na opinião do senhor, o que o senhor acha a respeito desse alto índice, né, de partos por cesarianas? Principalmente 2 causas. A primeira chama-se cesárea induzida pelo médico, que está errado. A segunda chama-se cesárea a pedido da paciente, que você tem que atender. Terceiro, algumas gestantes querem ter 1 ou 2 filhos e elas pedem a cesárea com hora marcada. Por quê? Vai nascer com hora marcada, no signo tal, e enfim, tem muitos erros. Eu não vou falar na parte econômica, não vou falar, porque senão vocês vão achar que eu sou corporativista. Mas há erros, sim, de ambas as partes, tanto do governo, em termos de remunerar os médicos, tanto de tempo para ficar acompanhando um trabalho de parto, 10, 11, 12 horas, remuneração adequada, cesárea a pedido e cesárea induzida pelo médico. É isso. Agora, o que vai acontecer? Há uma luta no mundo para que nós possamos diminuir a incidência de cesárea, que está aumentando em todos os países. É pela praticidade e também pelo alto custo, né, do parto normal? Eu acredito que não é nem pela praticidade, porque quando você faz muita cesárea, no futuro, se essa paciente tiver 2 ou 3 cesáreas, tem mais complicações. Algo conceitual está inadequado. Mas as 2 principais causas são cesárea a pedido pela paciente, com hora marcada, signo, data, e cesárea induzida pelos médicos. É isso. E as mulheres modernas, né, que trabalham e estão grávidas, elas já querem saber que tal dia, tal horário, pode marcar na agenda que vai nascer o bebê. Não, isso chama-se cesárea a pedido. Agora, é muito difícil de analisar uma só causa para isso. Eu, infelizmente, vou ser obrigado a entrar nisso. Quanto um seguro ou um convênio paga para um parto? R$800, 400, 500, 600. O médico não tem condições de ficar... Isso está errado, mas eu estou contando como funciona. Ficar 6, 7, 8, 10, 12 horas para acompanhar um trabalho de parto. Então, hoje, há essa avalanche de cesárea, porque também o fator econômico influencia nisso. Ele prefere, que eu acho errado, fazer 3, 4, 5 cesáreas no final de semana, chega, entra, resolve, 1, 2, 3, 4, vai embora, passa, visita 1, 2, 3 dias, manda para casa e tudo se resolve. Não é o correto. Nós temos que reestudar essas indicações de cesárea para ter um meio
adequado para que não façamos as cesáreas desnecessárias, façamos as cesáreas necessárias e não sacrifiquemos essa mãe, quem sabe, se ela for ter uma terceira cesárea, onde o risco de complicação é muito maior. E o parto normal, a recuperação é muito mais rápida, né, doutor? Sabe, em tese é mais rápido, mas tem alguns partos normais. Você tem que entender o que é parto vaginal, o que é parto normal. O parto normal é aquele parto que nasce sem qualquer tipo de interferência. Se for preciso, nasce até sozinho. Mas você tem o parto vaginal, que você pode ter o parto terminado por fórceps. E você não pode garantir para uma paciente, não tem como. Olha, seu parto vai ser natural, eu só vou ficar lá para segurar o nenê, que não vai precisar de um fórceps. E os médicos, a maioria, não querem fazer fórceps. E com razão. Por quê? Se der qualquer coisinha na criança depois de 10 anos, foi o fórceps o culpado. Então, quando você tem uma criança razoavelmente grande, que poderia ter necessidade de extraída pela vagina com o fórceps, você tem que dizer à sua paciente, olha, provavelmente eu vou ter que ajudar a nenê a nascer. Por quê? Não são todas as posições da criança dentro do útero da mãe que nasce fácil. Tem algumas posições que não nasce e que você é obrigado a intervir. E quando essa intervenção é presente, geralmente ela é a ferro, como diziam os antigamente. Então, tudo isso tem que ser pesado antes de falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. ProSaúde ao Céu. Apresentação, Brisa Albuquerque.